Olha só, pessoal, a gente segue ainda falando sobre esse acidente aéreo que aconteceu no interior de São Paulo, né? Um acidente muito sério, uma tragédia gigantesca, e o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que prevê encerrar hoje os trabalhos da ação que eles chamam de ação inicial, né? De investigação sobre o acidente que deixou 62 mortos. Após a conclusão dessa etapa, a apuração avança para a fase de análise de dados. A aeronave que caiu no início da tarde de sexta-feira, como eu disse, levava 58 passageiros e 4 tripulantes, ao todo 62 mortos. Voo que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, caiu quase 4.000 metros em 1 minuto. E este foi o 6º acidente mais letal da história do Brasil. Eduardo Costa, acidentes aéreos, eles sempre comovem muito, né? Pela a quantidade de pessoas mortas no mesmo acidente. Acho que é isso que traz uma certa dor no coração e fica todo mundo assim olhando para essa situação e lamentando. Enfim, muita gente que ainda tem medo de voar e isso complica. Agora o CENIPA investigando os motivos. Uma das hipóteses seria o congelamento das asas do avião. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo e boa semana. Ô Júnior, eu tenho muita dificuldade de falar sobre um fato como esse. Primeiro é o medo de ser mais um a machucar as pessoas envolvidas. De tudo isso, por exemplo, que eu vi até agora falando do acidente, o que mais doeu foi a viúva do piloto, falando que ele era um cara gente boa, que ele não estava sob pressão, como estão dizendo, não estava sobrecarregado, não foi voar de última hora, e ainda pedindo às pessoas para parar de usar o nome dele para dar golpe através das mídias digitais. Então esse é um ponto. O outro ponto é que eu continuo achando que acidente é isso, não é o cara descer a 200 por hora aqui na Barulho, a gente falar que é acidente, não é o cara do poste perseguir um motociclista, matar e a gente falar que é acidente. Quando é avião, que eu ainda considero o meio mais seguro de transporte, é acidente. Então é esperar a definição pela investigação do CENIPA, com um auxílio canadense e francês, do que de fato aconteceu para a gente evitar novos fatos. E por fim, quando se juntam 62 pessoas para morrer desse jeito, tão brevemente, inclusive uma menininha de 3 anos estava alegrinha ao lado do papai, é aquela história, Júnior. Nós não estamos preparados para aceitar morte nenhuma. Mas quando a gente vê no noticiário que acaba de morrer o Delfim Neto, aos 96 anos, ele que foi um dos mais poderosos desse país, a gente compreende que todos morrem e que não dá para lamentar quando um homem desse morre aos 96 anos. Mas quando uma menininha de 3 vai embora, a gente pensa assim, papai do céu, por quê? Mas ele tem suas razões, seus motivos, e essa menininha, nós temos certeza, essa vai pro céu. Nós não sabemos. Ô Rita Mundinho, eu tava dando uma olhada nos dados, esse é o 6º voo mais letal, né? E só para trazer os dados já detalhados aqui, o voo que mais matou pessoas foi o da Air France em 2009, com 228 mortes, depois o da TAM em 2007 com 199, o da Gol em 2006 com 154, o da VASP em 1982 com 137 mortes e o da TAM em 96 com 99 mortes e agora esse da Voipaz com 62 mortes. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Como o Eduardo disse, né, é um acidente e infelizmente acidentes acontecem. Agora é apurar, porque é necessário dar às famílias, né, a tranquilidade do que aconteceu, né? Eu assisti a série do avião da Air France e é engraçado, não, né? É como a dor do desconhecimento incomoda. Então, o que mais me chamou a atenção, e por isso que eu acabei de dizer isso, as famílias, elas precisam de entender o que aconteceu. E muitas vezes isso é muito difícil de explicar. Daí essa necessidade da investigação ser o mais rápida, acontecer da forma mais rápida possível, para dar pelo menos esse conforto para as famílias. Ô Edilene Lopes, essa investigação inicial, né, que o CENIPA deve anunciar alguma coisa hoje, mas infelizmente uma investigação longa, demorada. A média no mundo deve durar cerca de 18 meses essa investigação e serve sempre para que a aviação seja ainda mais segura, né? Esses relatórios são compartilhados com o mundo inteiro. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, as investigações sobre acidentes aéreos, elas costumam demorar um pouco mais. A Polícia Federal, o CENIPA, que é o órgão responsável pela investigação e prevenção de acidentes no Brasil, já tem a caixa preta, já conseguiu extrair os dados. Então, esse é um acidente que possivelmente haverá uma resposta para o que aconteceu com esse voo. Normalmente há resposta, mas quando não acha a caixa preta, quando tem dificuldade com os dados, isso acaba dificultando ainda mais a investigação. Nesse caso, e aí há uma celeridade que é necessária por causa da dor das famílias, a Rita tem muita razão nisso, e também, é claro, em função da prevenção de outros acidentes com esse tipo de avião, porque agora começam a surgir aquelas informações que já estão aparecendo de que esse avião tinha um histórico de problemas, que teve um acidente em que ele bateu a cauda na pista e isso deixou ele em manutenção por 3 meses, que essa aeronave voa em uma altitude diferente, onde a possibilidade de congelamento das asas pode acontecer. Então, assim, as possibilidades já estão sendo apontadas, e acidentes aéreos normalmente são multifatoriais, nunca é um fator só. Eu costumo acompanhar as investigações de acidentes aéreos, eu sigo alguns especialistas que falam sobre aeronaves, então a gente vai ver daqui a alguns meses que pode ser multifatorial, e agora a empresa entra numa situação complexa, porque os questionamentos começam a surgir um atrás do outro. Não funcionava o ar-condicionado da aeronave, enfim. Então, quanto antes a empresa se colocar à disposição, e ela fez isso de imediato, pelo que a gente percebeu, melhor é para se ter um resultado dessa investigação e as famílias terem um pouco mais de conforto. As pessoas ficam com medo de voar, né? A aviação, ela é segura, mas o problema é que quando tem um acidente, são muitas vítimas, conforme o Júnior disse, e muito dificilmente o piloto consegue controlar uma situação dessa. Por mais que seja possível com perícia de piloto, é tudo muito rápido. Então, isso acaba provocando um choque grande na população e um medo naquelas pessoas que já têm medo de voar. Mas, assim, é difícil falar para as pessoas, né? Não tenham medo, né? Cada um com seus medos, mas a aviação é segura, e quando tem um acidente desses, provoca um tanto de impacto e um tanto de gente em casa também. William Travassos, no calor do momento, durante a chamada geral de sexta-feira, eu entrevistei o Deusdete Reis, que é um especialista em segurança de voo, e ele falava, olha, tem momentos, e aí trazendo o que a Edilene disse, que o piloto vira passageiro, e esse foi o caso, pelas imagens que a gente viu circulando na internet, né? É impressionante como aquele avião simplesmente cai sem que o piloto possa fazer alguma coisa. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, e eu vou muito no que a Edilene falou, né? Desses fatores, desses multifatoriais, né? A gente fica observando os acidentes ao longo da história. O CENIPA, ele não procura um culpado, na verdade ele procura saber identificar esses fatores. É claro que um fator acaba sobressaindo aos outros, mas o fator humano, climático, técnico, mecânico, isso tudo é analisado para criar normas e procedimentos para evitar outros acidentes. Agora, quando a gente enxerga a morte, é muito ruim, porque a gente tenta encontrar um responsável, né? Fala assim, foi o gelo, foi a aeronave. Não existe isso dentro de um acidente aéreo. Na verdade, é um conjunto. E imaginar esse piloto, quando ele perde o controle da aeronave, a gente fica só pensando nos últimos momentos, né? O que aconteceu ali, porque é uma questão natural da mente humana se incomodar com a morte, e é natural que a gente tenha esse sentimento de luto e tente encontrar uma resposta. Vai levar um tempo, mas lembre-se, o CENIPA não busca culpados, e sim normas e procedimentos para evitar novos acidentes.